Boa Mesa CBN, com Roberta Larica. Olá, doutora Roberta Larica, boa tarde, bem-vinda por aqui. Boa tarde, Johnny, boa tarde a todos da Rádio CBN, boa tarde, Adalberto. Estamos de volta. Boa tarde. A gente está falando aqui, doutora Roberta, sobre aquela época em que a gente tinha que alugar a fita para assistir um filminho no final de semana, o CD, o Adalberto ia ouvir na loja antes de comprar o CD, e aí a gente está chamando a memória afetiva aqui do pessoal para saber onde é que eles iam para fazer essas compras. Você se lembra? Nossa, eu me lembro. E eu amava ir nessas locadoras para alugar a fita cassete para poder assistir um filme. Como que a gente era paciente, né? A gente tinha que sair de casa e ir lá, escolher. Então, hoje em dia, você vai lá no digital, né? Então, eu pegava aquela fita, assistia o filme, desligava, tinha que devolver. Então, assim, como que realmente a gente trabalhava muito mais essa questão da paciência, do controle da ansiedade. Se ia ver um filme na televisão, tinha que esperar propaganda, esperar a hora que ia passar, não dava para rebobinar, nem para dar pause, né, na televisão. E a gente usava muito menos tela, né? Que aí, já vindo para o assunto de hoje, do sono, né? A gente assistia a televisão, acabou o filme, acabou. Era aquilo, Hoje né? não. Desligou a televisão, tem o celular, tem o tablet, tem o computador. Não falta estímulo, né, doutora Roberta? Não falta estímulo, e isso tem afetado o sono de muita gente. Mas eu fiquei sabendo que tem alguns alimentos aí que ajudam a gente a dormir melhor, ter uma noite mais tranquilinha ali. É isso aí, assim, acho que é a insônia ou a privação do sono, né? Porque é diferente as pessoas que têm dificuldade para dormir e tem outras que se privam, acham que dormir é perda de tempo, né? A gente tem, infelizmente, a gente lida com isso nessa geração, né? E essas pessoas, elas não sabem o quanto o sono ele é importante, primeiro de tudo, né, para a nossa saúde. Durante o sono, eu falo que é como se a máquina fosse para reparo. Então, é a hora que o nosso cérebro vai fazer toda a eliminação de toxinas que foram produzidas ali ao longo do dia. É o momento em que a gente vai ter o registro de memória, ou seja, a nossa memória, a nossa função cognitiva é toda dependente de um sono reparador. A gente produz inúmeros hormônios durante o sono, inclusive hormônios responsáveis pelo ganho de massa muscular, né, que é o GH, que é o hormônio da longevidade, e hormônios relacionados também ao nosso apetite. Então, quem dorme menos tende a ter mais fome ao longo do dia e ter um peso mais alto. Então, vamos lá. O que a gente pode fazer para ter uma boa noite de sono? Minha primeira dica é procurar se alimentar 3 horas antes de dormir e tentar, se possível, fazer essa última refeição entre 19 e 20 horas. Então, se você for dormir às 11 horas da noite, entre 10 e 11 horas da noite. Então, faz as contas, 3 horas antes é a minha última refeição pesada, então o jantar, no caso. Dessa forma, você vai ter tempo de digestão, não vai ter refluxo, estufamento, aquela sensação de ter uma noite agitada porque o estômago está muito cheio. A outra coisa é a gente evitar tudo que é estimulante algumas horas antes. Isso tem muita questão individual, mas, por exemplo, o café, o recomendado é que a última dose de café seja por volta de 2, 3 horas da tarde para a maioria das pessoas que têm dificuldade em dormir após o consumo da cafeína. Então, passou esse horário, evita o cafezinho, troca o cafezinho por chás. Pode ser um chá de maracujá, um chá de cidreira, um chá de hortelã, um chá de camomila. Esses chás no final do dia, depois que você já saiu do trabalho, você vai ver que isso te ajuda a controlar melhor o estresse, a ansiedade, e melhoram também a qualidade do seu sono. Se for fazer uma atividade física, evita os estimulantes, né? Então, o café, o pré-treino que tem cafeína naquele horário. Você pode usar, de repente, um aminoácido, um BCAA, pré-treino, que é menos estimulante do que a cafeína e tira a fadiga da mesma forma. Agora, tem alguns alimentos, estou recebendo aqui algumas mensagens. O Júlio está falando sobre o alface. Eu até tinha comentado com o Adalberto mais cedo, que é um calmante, que dá uma relaxada. É isso mesmo, doutora? Isso aí. E aí a gente tem alguns alimentos que têm ação relaxante. Por que eles vão ter ação relaxante? Geralmente, a maioria desses alimentos vão agir na produção de serotonina. A serotonina é um neurotransmissor que é precursor de melatonina, que é o hormônio do sono, né?
Então, o alface, o kiwi, o leite de vaca, o própolis, são alimentos que vão ajudar na produção de serotonina e de melatonina. Além de todos os alimentos que sejam ricos em magnésio, como as sementes, por exemplo, semente de girassol, semente de abóbora, gergelim. Então, assim, vamos supor que você vai fazer uma receita de uma salada no jantar. Você pode acrescentar kiwi picadinho, pode acrescentar essas sementes no meio, ou uma hora antes de dormir tomar um copinho de leite morno, ou tomar um chazinho de maracujá com cidreira e colocar umas gotinhas de própolis, ou uma salada que tem alface, que é calmante. Então, você pode usar esses recursos, esses alimentos que vão auxiliar na produção desse neurotransmissor, né, da serotonina, para estimular naturalmente a produção da melatonina também e melhorar a qualidade do seu sono. Doutora Roberta, tem dois sobrinhos meus aqui ouvindo a senhora agora, junto com a mãe deles, o Olha, Thales. família de Johnny toda reunida, Família. Roberta. Olha! O Thales e o Pietro. Eles têm ali em torno de 10 anos, o Thales mais novinho. Chega de noite, querem comer tudo, comer a casa. Não pode, né? Criança também tem que ter uma alimentação regrada antes de ir para a cama, não é isso? Isso aí, Thales e Pedro, ó, criança precisa jantar cedo, então jantar entre 6 e 7 horas da noite seria o ideal. Pode jantar igual faz o almoço, arroz, feijão, a carne, a salada e tal. Agora, mais perto da hora de dormir é evitar tudo que é estimulante. Além do café, que eu falei que é estimulante, mas criança raramente toma café, o açúcar. Porque tem criança que ama um docinho à noite, um biscoitinho com açúcar. E o açúcar, ele é estimulante do sistema nervoso. Então, ele vai deixar essa criança mais agitada. Então, ó, vamos trocar, de repente, por um leite morno. Pode fazer um mingauzinho de aveia, ou se tiver com fome, toma um iogurte, coloca uma granola, uma banana picadinha, ou uma banana amassada com mel e aveia. Isso vai ter um efeito calmante da mesma forma, vai ser docinho, mas não vai ter o açúcar, que seria estimulante, que vai afetar a qualidade do sono dessa criança. E outra coisa, eu falei aqui, Johnny, que o sono, né, é como se a máquina fosse para reparo. Para a criança, o sono faz a criança crescer. Então, a criança que quer crescer mais, quer ficar alta, quer jogar bola, né, quer ter energia para treinar, precisa dormir cedo e dormir bem. Entendo. Isso é importantíssimo, né? Para criança, para a gente adulto também, para não ficar estressado. A senhora falou aqui sobre alguns alimentos que ajudam a sintetizar a melatonina. Quando a pessoa não pode tomar o leite, tem outros alimentos aí que ajudam nesse sentido? Sem dúvidas, a banana, a aveia, as raízes como a batata doce, o inhame, o aipim, que são riquíssimos em complexo B, que são também precursores de serotonina. Essas sementinhas, como eu falei, então assim, a gente pode colocar esses alimentos no jantar. E os chás, eu uso muito esses chás, assim, uma hora antes de dormir, porque o chá, ele realmente ele é um indutor do sono, né? A cidreira, a camomila, pode colocar o maracujá, as bolinhas do maracujá dentro, com as gotinhas de própolis, tudo que tem muito magnésio, como as sementinhas que eu citei também, sem dúvidas vai fazer toda a diferença na qualidade do sono. Agora, uma coisa que é muito importante a gente lembrar, né? Primeira coisa, suplementação de melatonina. A gente vê que muita gente não consegue dormir, aí vai na farmácia, compra uma melatonina, toma. E aí depois fala assim: nossa, dá 3 horas da manhã eu tô acordado. Ou eu tenho muito pesadelo quando eu tomo melatonina. Porque melatonina ela é um hormônio, né? E que é um hormônio produzido durante a noite, durante o sono. E a maioria das pessoas não tem deficiência de melatonina, elas têm são maus hábitos noturnos. Então, a gente não precisa necessariamente suplementar doses altas de melatonina, isso aí só com prescrição, né, nutricional e médica. Muitas vezes o que a gente precisa é uma rotina do sono, que é isso, jantar 3 horas antes, usar esses alimentos que são mais calmantes, desligar a tela, então isso vale para criança e vale para adulto. Celular, computador, televisão, pelo menos uma hora antes desligar tudo isso, porque não adianta a gente querer que o corpo produza melatonina, sendo que está entrando luz azul ali pela sua retina, né, os seus olhos. Então isso engana o corpo acaba achando que está de dia, porque está entrando luz na retina. Então a gente precisa realmente desconectar, no mínimo uma hora antes, se puder até 3 horas antes, maravilhoso.
E aí troca o hábito por ler, né? Pega um livro, vai ler, vai pintar, desenhar, tá? Vai distrair essa criança aí de outra maneira que não seja com a tela ligada. Doutora Roberta, a gente precisa ir para o repórter CBN, mas tem outras perguntas chegando aqui. Inclusive o Hércules falou que tá igual meus sobrinhos, comendo pra caramba à noite, só que ele tem 32 anos. E a pergunta é sobre o calor. Agora a gente entra no período mais quente, primavera tá chegando. Também muda o que a gente come à noite no frio e no verão. Tem que levar isso em conta, né? Pode responder depois do repórter? Claro, vamos lá. 4 horas e 34 minutos, de volta com a doutora Roberta Larica no Boa Mesa CBN. Antes da gente ir para o repórter CBN, doutora Roberta, eu li aqui uma mensagem do Hércules falando que está comendo demais antes de dormir, está com 32 anos. E eu aproveitei para falar sobre a questão da temperatura, né? A gente está saindo de um período mais friozinho para entrar naquele calor capixaba que a gente já conhece. E aí, para dormir bem também, a temperatura e a alimentação conta muito, né? Ah, sem dúvidas. Imagina só, se tiver quente, né, num verãozão ou, né, o tempo aí esquentando, a gente resolver à noite comer um caldo, uma comida muito pesada, né, uma feijoada, um macarrão 4 queijos. Como que a gente vai dormir? A gente vai sentir mais calor, porque o corpo ele vai recrutar mais energia ali para o estômago para aquele processo de digestão. E aquele processo de digestão vai ser mais pesado, tanto no estômago quanto a nível intestinal também. Então, vai sentir mais desconforto gástrico e intestinal do tipo, barriga vai ficar estufada, com mais gases. Então, a tendência é o quê? Ao longo do sono, isso afetar totalmente a sua qualidade do sono. A sua sensação de calor vai aumentar e o desconforto também ao dormir. E aí a dica fica buscar alimentos mais frescos, né? Quando esquentar, vamos começar a trocar a janta da noite por uma saladona com uma carne branca ou um sanduíche, de repente fazer um sanduíche frio, que a gente pode usar um pão integral com frango desfiado, com salada, ou com uma carne também desfiadinha ali no meio, ao invés de fazer realmente um prato mais quente, né, que é o que a gente busca no inverno. Então, assim, basta a gente adaptar, né, a necessidade do nosso corpo, né, em cada momento do ano, que aí a gente vive bem, dorme bem, descansa e acorda disposto para o dia seguinte. Roberta Dalberto aqui, boa tarde, tudo jóia? Boa tarde, Adalberto, tudo A gente ótimo. está recebendo aqui no estúdio, doutora Roberta, essa semana, o nosso residente do curso de jornalismo aqui da Rede Gazeta, o Pedro Paulo. São os jornalistas recém-formados que estão participando com a gente da nossa programação. E o Pedro Paulo vai fazer uma pergunta para você relacionada ao tema de hoje, não é isso, Pedro? É isso mesmo. Oi, Roberta, tudo bem? Muito obrigado por falar Pedro. comigo. E a minha pergunta é a seguinte, a gente sabe que a rotina do brasileiro ela costuma ser muito corrida e chegando à noite a gente pode estar muito cansado ou sem disposição para realmente preparar uma refeição completa. Sabendo disso, quais opções de alimentos você considera que são mais práticas e rápidas, mas que podem ajudar na qualidade do sono, para não perder esse objetivo, sabe? Eu acho que a gente precisa voltar para aquela história que até eu comentei, acho que uns 3 ou 4 podcasts atrás, que é o planejamento. Sabe, Pedro, quando a gente planeja do tipo, eu posso ter frango desfiado, já temperado, congelado, em potinhos no meu freezer, quando eu chegar em casa eu vou só descongelar aquele frango, dar uma douradinha na panela e fazer um sanduíche, que é uma coisa rápida. Ou então, não, eu posso sempre ter ovos na geladeira, tomate, queijo, aí eu consigo fazer uma omelete com tomatinho e tal à noite. Então, acho que quando a gente planeja, assim, o que a gente vai comer, faz uma tabelinha mesmo, colocar na geladeira lá, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, pelo menos a intenção do que você gostaria de comer, você consegue planejar o seu supermercado, o que tem na geladeira, o que você pode deixar pré-preparado, o que você pode aproveitar. Sobrou isso aqui do almoço, eu vou comer isso aqui no jantar. Ou, não, vou fazer logo para 3 dias e deixar algumas coisas prontinhas. Eu acho que o caminho para se alimentar bem e para colocar esses alimentos que vão ajudar no sono também, o segredo está no planejamento. Sempre. Eu vivo falando isso para os meus pacientes em consulta. Não adianta a gente querer comer bem se a gente não se planejar para isso. É igual qualquer trabalho, é igual o treino na academia, você vai precisar ter o dia certo, o horário certo, a série montada, senão você não vai executar.
Então não vale a intenção sem planejar, sabe? Então coloca a alimentação como uma peça-chave. Lembrar que o alimento, ele é o combustível da nossa máquina, né? O sono vai para reparo e durante o dia a gente precisa colocar combustível, que é alimentação saudável. Doutora Roberta, obrigado, viu, por mais esse comentário aqui com a gente. Eu que agradeço, muito obrigada pela participação, Pedro, Adalberto, sempre agregando aí na nossa entrevista, Johnny, e a todos os ouvintes que participaram hoje. O assunto hoje foi bom demais. Aceito, inclusive, sugestões dos nossos ouvintes, tá, pessoal? Eu quero que vocês participem. O programa é para vocês, é para esclarecer as dúvidas do dia a dia da alimentação de vocês. Obrigado, até semana que vem. Até semana que vem.